questões. O nosso moderador continuará falando sobre as questões aqui abordadas nessa conferência. Nós vamos continuar com esse ciclo de apresentações. O nosso próximo palestrante pertence a um dos países da América Latina, um dos que está mais adiantado com essa questão de cibersegurança. Mas ele também é o país que mais recebe ataques cibernéticos. É muito interessante ouvir como o Brasil está enfrentando esse problema. Por isso eu passo a palavra ao meu coronel, João Carneiro. Muito obrigada pelo convite, mas eu vou falar em português. Vai ser mais fácil entender se eu falar em português ao invés de inglês. Primeiramente, uma boa tarde, muito obrigado pelo convite. Primeiramente, eu vou fazer um advertisement, vou fazer um comercial do Inter-American Defense College, o Colégio Interamericano de Defesa, onde eu sou um dos professores, e eu fui convidado, eu tenho mais ou menos uns 5 meses que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu fui convidado pelo colégio para fazer um upgrade, para fazer uma melhoria no curso de cibernética que nós temos no nosso programa. Hoje ele é uma disciplina eletiva. Alguns dos senhores estão cursando essa disciplina comigo lá. Mas para a próxima turma, para a próxima classe, ela vai ser um dos cursos, core courses, né? Um dos cursos principais do colégio. Fruto exatamente da importância que a cibernética vem ganhando ao longo do tempo. O nosso curso ele é um mestrado e nós temos presentemente 68 alunos de 15 países diferentes do hemisfério. O Colégio Interamericano de Defesa é a parte de ensino da Organização dos Estados Americanos e do Inter-American Defense Board. Então, nós temos uma responsabilidade naquela parte de ampliar a sensibilização e a educação dos futuros líderes e dos futuros advisors de alto nível que irão retornar para os seus países. Então, é uma forma interessante de como nós podemos influenciar o pensamento estratégico dentro do hemisfério com isso. Eu vou contar, eu pedi à organização do evento para que eu fosse um dos últimos painelistas para eu poder me beneficiar da excelente exposição que foi feita pelos nossos companheiros anteriores. A doutora McLean mostrando como é que foi a organização do US Cyber Command, né, o professor Uribe nos dando uma aula interessante sobre a internet das coisas inseguras, né? O capitão Brache nos dando uma verdadeira aula de cibernética, eu gostei muito, vou usar algumas ideias, tá certo? E o nosso companheiro Lynch trazendo uma abordagem diferente que nós estamos acostumados na parte de contratação de recursos. E ideias diferentes, elas devem ser o tópico quando a gente fala de cibernética. Nós temos que pensar fora da caixa. Nesse termo, nós temos que pensar como atacante. Como é que ele faz? Ele não pensa de uma maneira estruturada como um pensamento militar normalmente é. Então, nós temos que ter a flexibilidade de enxergar as coisas por outros ângulos. Tá certo? Então, isso daí foi uma coisa que eu vivi no Brasil,
eu mexo com eletrônica e com informática desde que eu era um garoto, antes de entrar nas Forças Armadas, há 33 anos atrás. E as coisas só vêm mudando de nome. Então, quando eu comecei a estudar, era processamento de dados, depois virou IT, Information Technology, depois virou Information Security, agora é cibernética. Mas as coisas, os conceitos não mudaram tanto assim, né? Mas o que é realmente importante? É para a gente saber, entender que o mundo cibernético, ele é controlado, ele é governado pelo ser humano. Então, ele é só uma maneira diferente de você aplicar conceitos que estão aí há muito tempo. Existem breakthroughs, existem ideias inovadoras, mas, se você parar para pensar, determinadas coisas, Sun Tzu falava 2.500 anos atrás. Então, são coisas que a gente tem que adaptar conceitos à maneira nova de fazer as coisas. Se a gente encarar dessa forma, a gente pode entender mais rapidamente o processo das coisas que acontecem. Bom, mas contando essa história, eu vou contar uma história de como é que aconteceu o setor cibernético nas Forças Armadas Brasileiras e vou encaixar isso com os grandes eventos que ocorreram, porque uma coisa aconteceu junto com a outra. Então, tudo começou em 2008, com a Estratégia Nacional de Defesa brasileira, e ela dividiu 3 setores estratégicos. O setor espacial, que foi naturalmente para a Força Aérea, o setor nuclear, que foi para a Marinha do Brasil, por conta do desenvolvimento de um submarino de propulsão nuclear, que é um objetivo nacional que é perseguido há décadas no Brasil, e a parte de cibernética não foi para o Exército, não por exclusão, mas porque o Exército ele é a maior das 3 forças, e ele, em decorrência disso, ele tem uma rede de distribuição, uma rede de transmissão de dados muito maior do que as outras forças. O Exército Brasileiro, ele usa uma estratégia territorial. Então, eu tenho unidades militares em todos os estados do Brasil. Então, não são forças que são concentradas e são rapidamente deslocadas. Não, eu tenho presença em todo o país. Em alguns lugares remotos do Brasil, na Amazônia, por exemplo, a única presença do Estado brasileiro, às vezes, é as Forças Armadas, é o Exército apoiado pela Força Aérea, que supre, pela Marinha, que vai também com navios. É assim que o Brasil é muito grande. Você coloca uma Europa inteira e mais alguma coisa dentro do Brasil. Então, é assim que a gente trabalha lá. Então, o que acontece? Aqueles 3 objetivos foram traçados. Você ter forças armadas com capacidade de agir em rede, você ter uma segurança contra ataques cibernéticos e estimular iniciativas conjuntas. Então, é a base industrial de defesa, academia, forças armadas e a sociedade. Sem isso, você não consegue lidar com esse tipo de situação. Bom, a Estratégia Nacional de Defesa, 2008, e a implementação disso só aconteceu um pouco depois. Então, nós vemos aqui, isso aqui são fotos históricas. Esse aqui é o comandante do Exército anterior ao que está agora, o general Enzo. Em 2010, isso daqui é quando o núcleo do Centro de Defesa Cibernética ele foi ativado. Ele foi ativado no papel, começaram os estudos, e ele efetivamente foi inaugurado em 2012. Quem conseguir enxergar aqui, você tem Centro de Defesa Cibernética do Exército.
esse do Exército, ele sumiu na primeira semana. Ele virou um centro conjunto na partida, porque era a necessidade. De pronto, o que se estabeleceu? Um grupo de trabalho que se reunia todo mês com representantes de alto nível das 3 forças. Então, estão sentados aqui, são generais, são brigadeiros e almirantes, junto com seus assessores, definindo políticas e como é que a gente ia resolver os problemas que estavam pela frente. Isso daí foi muito bom, porque a gente conseguiu, como era tudo junto, e o grupo não era muito grande, a gente conseguiu agilidade em algumas decisões que, quando a gente tem uma força muito grande, muito estruturada, eu acredito que aconteça isso aqui nos Estados Unidos, é difícil, às vezes, você obter velocidade em algumas decisões. Acredito que isso daí seja, das conversas que eu tive, pelo menos a minha percepção, às vezes é essa. Bom, só para a gente compreender melhor como é que eu vou fazer essa apresentação, no Brasil, o setor cibernético ele é dividido desta forma. A gente chama de cybersecurity, ou segurança cibernética, quando o nível de decisão ele é político, e isso é feito fora das Forças Armadas, isso é feito dentro do Gabinete de Segurança Institucional ligado à Presidência da República. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional normalmente é um oficial general 4 estrelas, mas ele está fora das Forças Armadas, ele é ligado diretamente à Presidência da República. Quando eu falo de nível estratégico, aí sim eu falo de defesa cibernética, e eu tenho envolvimento do Ministério da Defesa e as estruturas que estão embaixo dele. Então, quando eu falo cybersecurity, é uma coisa mais ampla, cyber defense dentro das Forças Armadas, e quando eu falo de cyberwar, eu estou falando dentro das Forças Armadas em níveis de operações, nível operacional e tático. Então, para a gente entender essa apresentação, esses níveis assim. Primeira coisa que aconteceu, a política de defesa cibernética. 2012, ele ressaltava esses aspectos, ações colaborativas na sociedade brasileira, cyber defense dentro das Forças Armadas, estão voltadas para atingir as necessidades da defesa nacional e segurança da informação e comunicações é a base da defesa cibernética. Não há, depende diretamente de ações individuais, não há defesa cibernética sem esse tipo de ação. Eu quero ver aqui, olha só, 2012. Em 2012, nós já tínhamos um grande evento que tinha acontecido no Brasil, que era Rio mais 20, Rio Plus 20, que é uma conferência de ambiente, meio ambiente, que era o follow-up da conferência de 1992, da ECO 92. E nessa conferência a gente já teve que atuar. Então, foi exatamente... A gente estava se organizando, mas já tinha que responder a alguns grandes eventos. Primeira coisa que foi estabelecida, doutrina de cibernética, foi um esforço top-down. Isso daí, existem muitas outras coisas, mas esses daí são 2 nortes. Elas levaram um pouco tempo, elas ficaram em draft muito tempo, em minuta, em avaliação, e elas foram, essa daqui foi aplicada, Doutrina Militar de Defesa Cibernética, em 2014, depois da Copa do Mundo, e essa aqui em 2017, que é Guerra Cibernética dentro do Exército, só passou a ser uma doutrina
só foi assinado a documentação depois dos Jogos Olímpicos, com todas as lições aprendidas dos eventos. Então, elas já tinham sido formuladas antes. Eu participei diretamente da formulação da doutrina militar de defesa cibernética. Na realidade, foi a minha tese de doutorado na Escola de Comando Estado-Maior. Foi um trabalho encomendado, me deram a missão, eu terminei a escola, fui para a seção de doutrina do Centro de Defesa Cibernética. Aí, aquele estudo, a minha tese, que eu trouxe embaixo do braço, coloquei em cima da mesa, foi a base de discussão para aquele working group, que aí mudou outras coisas, mas eu acredito que eu consegui bater 60% dela quando eu estava fazendo o meu curso de Estado-Maior. E a guerra cibernética, na realidade, a minha tese era sobre guerra cibernética, mas eu cheguei no meio à conclusão do trabalho que eu tinha que fazer top-down, eu tinha que fazer isso aqui antes. E aí eu saí para esse lado e funcionou. Então, eu estou contando essa história porque eu participei dela, né? Bom, o Comando de Defesa Cibernética, então, ele foi criado em 2015 e foi ativado em 2016. Na realidade, no início, o Centro de Defesa Cibernética ele se encarregava de tudo. E era uma missão muito pesada. Então, ele virou uma organização mais operacional, então as divisões de operações e inteligência ficaram dentro do centro, e o Comando de Defesa Cibernética, ele virou o grande planejador, o coordenador das ações. Aí nós tínhamos o Centro de Defesa Cibernética, ele ficou sendo um comando de um general 2 estrelas, Major General, um general, a gente chama general de brigada, um general 2-star general, e o Comando de Defesa Cibernética ficou sendo um general de 3 estrelas, 3-star general. Poderia ser até 4, mas por questões políticas, de injunção política, criação de cargo, foi mantido 3 estrelas. E o Comando de Defesa Cibernética, ele se estruturou com um oficial-general de cada força. Nós temos aqui um oficial-general da Marinha que foi participante dessa estrutura. Nós tínhamos um general do Exército que ficava com o Centro de Defesa Cibernética, tinha uma outra área de ensino, uma outra área mais ligada à pesquisa, tinha um brigadeiro e um almirante, um oficial-general de cada força, e aí configurava bem uma unidade conjunta. Um era o chefe do centro, do Comando Operacional Conjunto. Bom, para eu explicar como é que são os projetos que levaram a isso, eu não vou entrar em grandes detalhes, eu vou mostrar como é que o Exército Brasileiro faz o planejamento de projetos dele. São 3 bases, uma série de... Isso daqui é o portfólio de projetos estratégicos do Exército. Então, você tem alguns projetos que fazem defesa da sociedade, alguns projetos de geração de força e alguns projetos que cuidam do homem, né, da dimensão humana. A defesa cibernética é um dos projetos estratégicos do Exército, está aqui dentro. Então, é assim que o Exército Brasileiro trata. Tem esses portfólios de projetos que geram capacidades militares, que geram benefícios para a sociedade. É assim que a gente encara lá. O projeto estratégico de defesa cibernética, que é o que nos interessa, que a gente está abordando aqui, como é que foi conduzido esse projeto? O comando, inicialmente o Centro de Defesa Cibernética, posteriormente o Comando de Defesa Cibernética, ele não tinha a quantidade de gente, de pessoal, para fazer tudo isso sozinho. E já tinha muita gente
Dentro das Forças Armadas e dentro do Exército, esse daqui foi um projeto estratégico inicialmente do Exército, e depois o Ministério da Defesa criou outros projetos também, para ser conjunto. Então, cada projeto, o Comando de Defesa Cibernética, ele tinha o dinheiro na mão, o budget, e ele dava o dinheiro e coordenava a execução de cada projeto por uma unidade específica. Cada unidade dessas, à exceção dessa última aqui, que era feita dentro do próprio Comando de Defesa Cibernética, cada unidade dessas é comandada, não são unidades novas, são unidades que já existem e são comandadas por oficiais generais também, que são os gestores dos projetos. Então, inteligência cibernética ficou com o Centro de Inteligência do Exército, proteção cibernética ou escudo cibernético ficou com o Centro Integrado de Telemática do Exército, que é a DAISA do Exército, né? Quem controla as redes. Força Cibernética ficou com o Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica. O Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica ele tem 5 unidades dentro, tem 2 escolas, que é a Escola de Comunicações, Signal School, tem o Electronic Warfare Center, o Centro de Guerra Eletrônica. Você tem um batalhão de guerra eletrônica, que dentro tem uma companhia de defesa cibernética. E você tem uma companhia de comando e controle, que é uma companhia de comunicações de nível força, de teatro de operações, de alto nível. E uma base administrativa com tudo. A própria conformação do Centro de Defesa Cibernética ficou com o próprio centro. Pesquisa cibernética ficou com o Instituto Militar de Engenharia, é uma das mais antigas escolas de engenharia do Brasil, junto com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, são as 2 melhores escolas de engenharia que o Brasil tem, nível bastante alto. Suporte tecnológico ficou com o Centro de Desenvolvimento de Sistemas, e a gestão de recursos e de talentos ficou dentro do próprio Comando de Defesa Cibernética. Então, foi a maneira, por isso que é chamado de setor cibernético, porque você tem muitas unidades que trabalham matricialmente, isso é uma coisa diferente das Forças Armadas, que a gente está acostumado, que são estruturas hierárquicas. Normalmente, essas unidades, às vezes, elas não têm ligações hierárquicas entre si, mas elas trabalham dentro do projeto de maneira matricial. Foi a forma mais inteligente que a gente achou de como é que a gente resolvia o problema com o orçamento disponível que a gente tinha. E a gente chegou a algumas conclusões. Conversando com outros países e outras soluções que foram dadas, às vezes a gente via que a gente conseguiu fazer bastante com muito menos recurso, com muito menos dinheiro empregado. Esse daqui são outros programas que são feitos, Programa de Defesa Cibernética na Defesa Nacional, são programas conjuntos, que aí vem uma Escola Nacional de Defesa Cibernética, que ela tem que crescer. Então, a gente já está trabalhando com isso. O comandante dessa escola é meu amigo de turma de comunicações, eu troco muita figurinha com ele, com a parte de ensino, né? Tem o Observatório de Defesa Cibernética, isso aqui é muito importante, a certificação de produtos de defesa cibernética, se o produto tem alguma backdoor, ou aquele fabricante ele é confiável, ou esse tipo de produto eu posso adquirir para utilizar em defesa cibernética, ele é um produto sensível, não é? A certificação a gente mantém
em parcerias com laboratórios ou com universidades, e esses produtos são de vendors, né? São produtos de quem vai lá, ele é avaliado, ele recebe um selo de certificação, a partir daí ele pode ser adquirido, ele pode ser usado, e tem muitos fabricantes que buscam isso, porque é uma forma de se diferenciar no mercado. Né? O programa de desenvolvimento conjunto e o próprio Comando de Defesa Cibernética. Então, eu falei aqui, muito rapidamente, né, muito superficialmente também, de como é que foi organizado o Centro de Defesa Cibernética, depois o Comando de Defesa Cibernética, e como é que isso daí foi feito, os projetos que são feitos. Agora eu vou contar para vocês a história que aconteceu em paralelo com isso. Seria muito bom estar com tudo pronto antes do primeiro grande evento. Então, na realidade, o Brasil, ele hospedou, foi host de uma série de eventos grandes, de nível mundial, com presença de muitos chefes de Estado, com grande visibilidade na mídia. E esses eventos, eles precisavam ser protegidos, não só pela parte cibernética. A cibernética era um dos componentes da proteção desses grandes eventos. Entraram outras coisas, a parte de proteção das autoridades, a parte de contra-terrorismo, de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, defesa epidemiológica, outras coisas entraram. Cibernética trabalhou dentro desse tipo de operação, era um dos componentes, e era um componente particularmente sensível. Na Rio+20, Rio+20, foi um pesadelo, nightmare, verdadeiro nightmare. O nível de maturidade era muito baixo, a gente estava... O centro não tinha sido sequer inaugurado, e a organização do evento, ela impôs determinadas condições que foram muito difíceis. Então, era um evento ecológico, paperless, nada poderia ser impresso. Todas as redes, os sistemas tinham que ser acessíveis a todos, sem senha. Aí, quando nós fomos olhar os sistemas de marcação de agenda dos eventos, organização da segurança, foi uma noite muito difícil. Né? Então, a gente teve que chamar o pessoal de TI, e não, vamos ter que mudar a arquitetura de rede, vamos ter que fazer um hardening nessa rede aqui, com o que a gente tem, do jeito que dá, porque desse jeito vai ser um desastre. Bom, sobrevivemos. Em 2013, uma competição esportiva, a Copa das Confederações, Confederations Cup, FIFA Confederations Cup. Ele é um evento teste para a Copa do Mundo em si, que é um ano depois, onde os estádios são testados, as estruturas são testadas, só que ele é um evento menor. Se eu não me engano, foram 5 ou 6 sedes, cidades diferentes, e na Copa do Mundo foram 12 sedes, foi bem mais difícil. No meio disso daqui, então, uma série de lições aprendidas nesses 2 eventos já foram aplicadas nesse aqui. A Jornada Mundial da Juventude ocorreu 2 semanas depois da Copa das Confederações. Eu acho que as coisas... Deus ajudou muito aqui. Né? Era um evento da Igreja Católica, Deus estava presente, compareceu lá e ajudou muito. Porque o que aconteceu? Esse evento ele foi planejado
para ser numa área da cidade do Rio de Janeiro chamada Recreio dos Bandeirantes. É uma área mais afastada. Foi construído um altar, tudo muito bacana, com antecedência. 2 semanas antes do evento, caíram chuvas torrenciais no Rio de Janeiro, e aquela área que tinha sido preparada, ela virou um pântano. E a organização do evento, a Igreja Católica, ela pediu isso, ela mudou para a praia de Copacabana, que é muito famosa e tal, só que foram 2 milhões de pessoas de todo mundo se concentrando na praia de Copacabana, com 2 semanas para preparar tudo. Né? Mas Deus estava presente, ajudou. Isso daqui, eu tinha uma foto, quando eu vim para o intercâmbio aqui nos Estados Unidos, em 2013, eu mostrei a foto desse evento. O pessoal de San Antônio, ele olhou assim, isso podia gerar um desastre. Você olhava assim, a praia de Copacabana parecia um formigueiro de gente. Qualquer coisa parecida com a maratona de Boston, que aconteceu aqui, uma bomba feita com uma panela de pressão e prego, já ia causar um estrago, ia ser desastroso. Não aconteceu. Tá bom. 2014, nesse momento aqui, em 2013 também, você teve um momento de instabilidade política no Brasil. Grandes manifestações de rua. Você tem cenas do Congresso Nacional em Brasília, com gente sentada em cima do telhado do Congresso. Foi muito hacktivismo. Então, foi bastante interessante. Quando chegou aqui, a coisa já estava mais estruturada, bem mais estruturada. Os processos bem estabelecidos, você já tinha, já conhecia as pessoas, a organização, e para a Olimpíada, apesar de ser um evento de maior magnitude, muitos esportes, muita gente de fora, atletas, ele se concentrou no Rio de Janeiro e mais 5 cidades que eram sedes do futebol. Aí a gente já tinha uma expertise bastante grande. Eu vou mostrar mais detalhes à frente. O Comando de Defesa Cibernética, ele foi ativado, ele só conseguiu atuar aqui. Então o CDCiber atuou em todos e o Comando de Defesa Cibernética coordenou as ações na Olimpíada. Bom, qual era o cenário? Esse daí. Crime, espionagem, terrorismo, hacktivismo, né, com essas possibilidades. Interromper, negar, degradar, corromper ou destruir os itens, né, empregados pelo Ministério da Defesa, defacement ou instabilidade nos sites dos Jogos Olímpicos, ataques contra infraestrutura crítica, exploração cibernética, né? Então, essa ideia era o cenário. A missão foi essa, a missão da cibernética, cooperar com o Ministério da Defesa, porque era um esforço conjunto para manter a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Né? Os Jogos Paralímpicos acontecem normalmente em seguida dos Jogos Olímpicos, né? E o desafio era esse, coordenar e integrar dentro do ambiente interagências as atividades de segurança cibernética e defesa cibernética contra ações hostis. Então foram montados esses destacamentos. Você teve um destacamento central na capital do Brasil, Brasília, uma estrutura especial no Rio de Janeiro, que foi a sede dos grandes eventos, e mais outras cidades aqui, que eram cidades de futebol. Tá? Então, a gente teve que deslocar equipes para poder cobrir isso daí tudo. A vantagem é que o Exército, em cada cidade dessa, que era uma capital de Estado, já contava com um centro de telemática diária. Então, já tem uma unidade do Exército especializada em TI, com equipes de segurança treinadas, que operam 24 horas por dia,
que já estavam no lugar e já conheciam as redes. Essa é a vantagem do Exército no Brasil. A capilaridade te dá a estrutura. Essa estrutura já bem montada. Nesse momento aqui, eu comandava uma unidade aqui em Pernambuco, a unidade de TI. A minha equipe veio para Salvador, reforçar a equipe do Centro de Telemática Diária de Salvador. Bom, no Rio de Janeiro foi montado assim, 4 lugares diferentes. Então, observe, Rio de Janeiro é uma cidade complicada, que não chega a ser do tamanho de Nova York, mas o trânsito não é fácil. É uma cidade grande, ela tem mais ou menos uns 8 milhões de habitantes, né? E a situação de segurança no Rio de Janeiro não é das melhores, tanto é que hoje em dia o Rio de Janeiro está sob intervenção federal por conta de segurança, para melhorar a situação de segurança. E essas áreas aqui, elas precisavam ter um tratamento especial. Essa área mais remota, Deodoro, é uma grande área de concentração de unidades militares. Então, isso daqui era a maior guarnição militar da América Latina. Então, aqui em Deodoro foi mais fácil, porque a gente tinha um controle melhor da situação. É um grande forte isso daí. Essa área, Maracanã, Copacabana, são áreas mais complicadas. E a área da Barra da Tijuca é uma área mais nobre, aqui ficava a Vila Olímpica dos Atletas também. Então, em cada área dessas, aqui você tinha um general de 3 estrelas, um almirante, aqui a Marinha com 2 estrelas, e aqui um general com 2 estrelas, coordenando cada área. Em cada área dessas, um destacamento de cibernética compondo. Esse daqui foi o modelo que a gente utilizou, uma série de coordenações com agências fora. A nossa preocupação era isso aqui. Isso daqui eu falo para os meus alunos que foi o grande segredo da operação, que é você delimitar aonde você vai defender. Você não vai defender tudo, a gente está passando o tempo. Desculpe, microfone, temos 3 minutos. Ok, eu vou finalizar, vou cumprir a missão. Pode deixar. Então, o que acontece? Qual foi a área-chave da defesa cibernética? A gente coordenou muita coisa entre agências, mas a área-chave da defesa cibernética foi a proteção dos sistemas e redes que davam o comando e controle militar dos jogos. Então, a gente fechou o escopo para proteger o que interessava. Pegou o bizu aí para o ano que vem? Tá? Você tem que garantir a coordenação de comando e controle militar da segurança dos jogos. O resto você coordena. Essa parte é uma parte importante. Então, esse aqui, por exemplo, é o Centro de Operações Tecnológicas, não ficava a cargo do Exército, não ficava a cargo do Centro do Comando de Defesa Cibernética, ficava a cargo da organização dos jogos, mas a gente tinha gente nossa lá que fazia a coordenação e, principalmente, a coordenação com CERT nacional para prevenir as coisas. Então, a parceria com o CERT nacional é fundamental. É a primeira coisa que tem que acontecer. Bom, a gente fez uma série de visitas técnicas de coordenação. Então, visitamos cada cidade, cada infraestrutura crítica civil. Fizemos assessoria, você precisa de ajuda, você quer que a gente monitore, né? No final das contas, a gente estava monitorando mais ou menos uns 8.500 assets. A gente estava monitorando em torno de umas 120 redes, tínhamos contato, e a gente estava acompanhando. A gente fez um trabalho de inteligência prévia, a gente acompanhava 300 hackers e 10 grupos hackers diferentes que a gente elegeu que tinham maior atuação. Então, a gente teve uma fase de preparação bastante extensiva.
né, estabelecemos essas ações. Isso daí é a foto que tira no final do evento, o pessoal que trabalhou diretamente, né, das Forças Armadas. Aqui dentro tem professores universitários que foram voluntários para participar, para ver como é que... E trouxeram uma contribuição muito positiva, muito positiva. Esse pessoal aqui é o pessoal do CERT-BR, o CERT-BR treinou todas as equipes previamente desde o início. Então, foi uma parceria muito importante. E é lógico, esse daqui era o comandante do CD-Ciber na época, né, as visitas de coordenação, isso daqui o evento já estava ocorrendo. Então, aqui a gente tem uma miríade de órgãos diretamente envolvidos. Isso daqui é a Polícia Federal do Brasil, é o FBI do Brasil, isso daqui é a Agência de Inteligência, a CIA do Brasil, né, universidades, setor privado, um monte de gente trabalhou junto. O CERT-BR, o Comitê Gestor da Internet Brasileira. Então, qual é a maior lição? É a integração com os parceiros, a cooperação civil-militar, né? Um planejamento com grande antecedência, 1 ano de antecedência a gente já estava trabalhando no planejamento disso, né? E aqui a gente tem algumas recomendações, aqui, ó. Pelo menos 1 ano antes, você tem que fazer a aquisição e a customização das ferramentas. As coisas não acontecem rapidamente. Outra coisa, alguém está entrando aí, ó, tem um iPhone. Está sendo hackeado. Eu estou passando do tempo, estou começando a sofrer um ataque. Então, vamos lá. Isso aqui é outra coisa importante. Uma outra lição aprendida bem importante, ó. Keep outsourced solutions under control. Né? As soluções que você comprar, você tem que ver se elas trazem realmente o benefício que o vendedor daquela solução ele diz que faz. Às vezes não é verdade. E descobrir isso, quando você não tem tempo para reagir, é uma coisa desesperadora. Tá? Aconteceu com a gente no início, nas Copas das Confederações e tal, mas para a Olimpíada a coisa já estava... Abandonamos soluções, a gente já tinha investido dinheiro. Não, essa solução, ela mais me complica do que resolve meu problema. Vou abandonar isso e vou usar outra coisa. Então, agradeço, desculpe aí, acho que eu ganhei alguns minutos, né? Entrei no tempo alguns minutos, mas muito obrigado pela oportunidade de poder mostrar o caso e as lições que a gente tirou disso daí. Sem dúvida, muito interessante a sua palestra. Muito interessante, Coronel Carneiro, tudo que o senhor teve para dizer. Nós agora vamos começar com a questão, parte de perguntas e respostas. Teremos 20 minutos. Alguém tem uma pergunta? Muito obrigado, senhor Coronel. Meu nome é Gide, senhoras e senhores. Senhor Coronel, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor qual a missão que o senhor teve nessa missão cibernética. Por favor, pode explicar? Básica do Observatório de Defesa Cibernética é acompanhar a evolução doutrinária de cibernética que é feita por outros países, acompanhar o cenário, compondo os riscos e ameaças e o emprego de cibernética em algum tipo de operações que esteja sendo realizado em todo o mundo. Então, por exemplo,
Nós temos lições aprendidas interessantes para tirar do emprego de cibernética feito na Geórgia, na Ucrânia, em operações recentes. Nós temos lições aprendidas interessantes em tirar em como é que a Coreia do Norte emprega a sua cibernética. Coisas que aparecem, é lógico que nós observamos isso com coisas que saem na mídia, né? A gente não vai atrás de dado negado, não fazemos operações de inteligência para levantar esse tipo de coisa. Mas, para observar isso e acompanhar a evolução doutrinária e tirar ideias e lições aprendidas, é interessante. Você tem isso daí sendo desenvolvido dentro do Comando de Defesa Cibernética, e você tem um outro observatório que não acompanha só cibernética, acompanha outras coisas. Eu sou um dos colaboradores desse observatório, que é o Observatório Militar da Praia Vermelha, que ele é feito dentro da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Ele tem várias áreas temáticas, né? Contra-terrorismo, defesa biológica, química, biológica, radiológica, nuclear. Cibernética é uma dessas áreas. Eu sou um dos colaboradores, tem gente da própria escola fazendo isso, os instrutores e alunos. Eu sou um colaborador externo, eu era o coordenador acadêmico desse observatório quando eu estava na escola de comando. Primeiro eu fui aluno no ano passado, depois eu fiquei como instrutor lá, eu era o coordenador acadêmico. Mas agora eu virei colaborador externo, não estou lá, mas eu continuo junto. Respondido, general? Alguém mais tem uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta que chegou por internet. A pergunta também se estende para os panelistas de hoje de manhã, se eles quiserem ajudar a responder. A pergunta é feita do senhor Ricardo Maia. A pergunta é: quais tendências dentro do marco jurídico internacional que estão somando as medidas de prevenção, reação, dentro dos programas de cibersegurança? Como que está o cibercrime no âmbito internacional? Países com mais regulamentos, ou alguns às vezes nem têm regulamentos, e como trabalhar com isso? Senhor capitão, pode falar? Boa tarde. Em relação à normativa, o avanço internacional e como isso está sendo regulamentado. Uma normativa talvez esteja mais avançada do que outros, mas em termos de conscientização do que nós estamos fazendo no dia a dia em relação à prevenção, não precisamos regular. Eu acho que cabe a todos nós manter a soberania. O problema é que nós vemos que estamos sofrendo com o cibercrime. Uma das formas de atacar o ciberespaço é através do emprego de hosts em outros países, onde permitam ou que fica mais difícil a identificação deste ataque, de identificar de onde veio o ataque. Vamos usar o exemplo do Peru, porque de repente pode ser atacado por um criminoso que está em outra parte do mundo. E nós precisamos de uma norma internacional que permita processar essa pessoa e julgá-lo como um criminoso. Por isso que existe a Convenção de Budapeste, que já existe, já está em vigência. Muitos já assinaram essa convenção para saber como a legalidade será feita através da Interpol. Porém, também existe uma deficiência de que muitos países não assinaram essa convenção.
Então, muitos países aproveitam essa dificuldade normativa. Eles acabam trabalhando em lugares onde sabem que não poderão ser julgados. Ou seja, para mim, eu acho que trabalhar, facilitar com esse convênio, isso irá ajudar a lutar contra o cibercrime. Por isso, eu acredito que a parte preventiva é extremamente importante. Mas também precisamos trabalhar com a parte de reação e também com o processo desses crimes. Eu acredito que é muito importante assinar e seguir o Tratado de Budapeste. Sim, adelante. Existe também uma iniciativa independente da Convenção de Budapeste, que é um grupo técnico, você pode procurar na internet, G824/7. São iniciativas onde o grupo ele para combate a crime cibernético, onde eu tenho que ter, dentro de cada país que participa disso, um ponto de contato que me permita continuar a investigação criminal quando essa investigação ela ressalta, quando ela vai atrás da parte que é a coisa mais natural das operações cibernéticas, que é a busca da não atribuição. Bom, falamos de crime. O que eu vou falar agora, eu vou fazer um disclaimer aqui, eu vou fazer uma ressalva. É opinião minha. Não reflete a opinião do Exército Brasileiro, do Comando de Defesa Cibernética, do Brasil. É opinião minha. Tá? É controverso. O que acontece? Você tem que pensar um pouco fora da caixa nesse mundo. O que você vê? Para a regulação de operações cibernéticas, a gente vê, por exemplo, o Centro de Excelência e o Centro Cooperativo de Defesa Cibernética da OTAN, ele buscou um grupo de experts e fez uma coisa chamada de Telling Manual. Já está na sua segunda versão, né? Tem a Telling Manual 1.0, tem o 2.0. O próprio pessoal desse centro faz o seu disclaimer, fala assim, olha, isso daí é a opinião dos experts. E essa opinião, ela pega a lei dos conflitos armados, o direito dos conflitos armados, e transpõe com as suas adaptações para as operações cibernéticas. Tudo bem. Eu acho necessário? É necessário. Eu acho, agora você me pergunta, se você, precisando fazer uma operação, você iria seguir aqueles princípios? Aí a gente vai ver que operação que é. Vai se pesar isso daí. E haverá uma decisão que não será uma decisão militar, ela será uma decisão política. Tá certo? Uma autoridade de nível político. Por isso que as operações cibernéticas de resposta, operação de resposta é um nome bonito, porque é operação de ataque. As operações de ataque, as operações de exploração que buscam levantar inteligência, elas são feitas com decisões políticas, para aplicações bem específicas. E nesse tipo de operação, são operações que são sigilosas. Por quê? Porque se você declarar que você fez, ou admitir que você fez esse tipo de operação, você vai ter um problema grande e vai restringir a sua liberdade de ação. Então, é doutrina praticamente comum em todos os países que esse tipo de operação, primeiro, ela é sigilosa.
Segundo, ela é sigilosa para proteger quem está fazendo e para proteger a liberdade de operação. Não é diferente quando você está fazendo uma investigação criminal. Pessoal, o politicamente correto, não sei o quê, não pode, a imprensa cai, malha, bate em cima. Mas é assim, quando você está fazendo, você é uma autoridade, está fazendo uma investigação criminal para pegar um criminoso, essa investigação é sigilosa também. Porque se você declarar isso, você tem o objetivo da operação atrapalhado. Então, o que acontece? Virão os manuais, os telling manuals, 1, 2, 3, as convenções de proteção. Me diz hoje se algum país declara guerra, que nem você tem na Segunda Guerra Mundial, você tem aquela manchete do jornal, Brasil declarou guerra ao eixo. Você não tem mais isso. Por quê? Porque isso traz consigo, esse tipo de declaração formal, traz consigo uma série de medidas que estão previstas em tratados internacionais, que às vezes o país ele é aderente a esse tratado, que vai limitar a operação. Então, o que ele faz? Ele opera e não declara. Ele não declara a guerra. Então, isso é importante, esse fórum aqui, isso daqui eu já falei para os meus alunos lá no CID, que serão assessores de alto nível. Isso é importante ser colocado nesse fórum. Isso é uma opinião minha, tá certo? Eu assumo o que eu estou dizendo, mas a gente não pode se enganar e achar que não é isso, senão a gente fica preso dentro do mundo do politicamente correto. Às vezes você vê determinada ação que foi feita e anos mais tarde vazou na imprensa, oh, meu Deus, e tal, e o país paga um preço político alto naquilo. Mas se coloque naquela situação e pense se realmente você não faria a mesma coisa. Você vai se surpreender. Muitas vezes você faria exatamente aquilo ali. Só que aquilo ali não é uma coisa que vai ser divulgada ao público. Porque não é para ser divulgado ao público, porque limita a sua liberdade de ação. E qual é o primeiro objetivo ali, pelo menos dentro do sistema cibernético lá, do setor cibernético? É atuar no espaço cibernético com liberdade de ação. Tá certo? Então, aqui a gente está tratando com líderes dentro do hemisfério. Essa ideia, eu julgo ser uma ideia muito importante de ser levada em consideração. Isso daí, eu devo pegar o telling manual e jogar na lata do lixo? Não, é importante que você tenha isso. Mas você achar que você vai ter a regulação de operações cibernéticas por meio de tratados, isso eu acho muito difícil, muito temeroso você achar que isso vai funcionar. Ok? Muito obrigado. Muito interessante essa sessão de perguntas e respostas. Agora eu vou fazer algumas conclusões sobre as apresentações, sobre o que os palestrantes falaram em relação ao Coronel Banner. É que a conclusão é que o esforço para tratar com problemas de cibersegurança num país com a implementação de uma estratégia para depois criar organizações buscando gerar conhecimento e doutrina em ciberdefesa. Em relação ao Sr. Lynch, nós sabemos que o crescimento do mercado, em termos de cibersegurança, não pode ser negado. Temos empresas especiais que vêm desde o início da internet e foram os primeiros a enfrentar esses problemas de desenvolvimento. Por isso, é necessário, para que ter confiança nos produtos e serviços, estabelecer medidas necessárias, medidas legais e regulamentar suas operações.
para ter um controle sobre isso, sobre essas operações. Em relação à apresentação do Coronel João Carneiro, a conclusão aqui dentro de um projeto estratégico de cibersegurança, saber qual é a importância de certos fatores. Primeiro, o planejamento, depois a construção de capacitação, levando em consideração educação, pesquisa, para evitar que a dependência também recursos econômicos, sabemos que são limitados para isso. A certificação de tecnologia é necessária. É fundamentar as partes interessadas. Com isso, nós concluímos este painel e eu passo a palavra ao nosso chefe de programa. Vamos continuar com agradecimentos, reconhecimento das pessoas que participaram, como moderadores, palestrantes, nessa conferência de ciberdefesa nas Américas. Com agora, nós solicitamos os moderadores, palestrantes, para assumir a posição, para receber seu agradecimento. Agora, convidamos a liderança da GID para a frente, para a mesa de honra, para começar o reconhecimento dos nossos convidados. Se invita a la doctora Kimberly McLean. Convidamos a senhora Kimberly McLean para receber da liderança da GID o seu reconhecimento. Convidamos o senhor Félix Uri para receber o seu reconhecimento. Também convidamos o senhor capitão de navio da Marinha do Peru, Henrique Arnaiz Braschi, para receber seu reconhecimento. Convidamos o senhor Justin Lynch para receber o seu reconhecimento. Convidamos o Coronel do Exército do Brasil, João Carneiro, para ocupar sua posição para receber seu reconhecimento.
Por fim, convidamos ao Tenente-Coronel Juan Manuel Solis para ocupar sua posição para receber o seu reconhecimento. Convidamos a liderança da GID a ocupar seus assentos na mesa central e aos senhores convidados a ocuparem seus assentos, suas posições designadas para começarmos o encerramento da conferência. Encerramento da conferência. A ciberdefesa das Américas, importância do ciberespaço como campo de batalha no século XXI, por parte do diretor-geral da Secretaria da Junta Interamericana de Defesa, General Stephen Lacroix. Antes, eu gostaria de, em nome do Conselho de Delegados e da liderança da Junta Interamericana de Defesa, agradecer a presença de todos aqueles que responderam ao convite, nos acompanharam no dia de hoje, e alguns dos embaixadores gostariam de ter vindo, mas não puderam por causa do evento que surgiu de última hora na OEA. Mas há alguns representantes das embaixadas e dos países perante a OEA. Então, também agradecemos a sua presença e a dos militares de alguns países e, sobretudo, também ter entendido que vêm pessoas de fora dos Estados Unidos, em particular de defesa nacional, de uma empresa de telefonia do México e alguns outros que não menciono, mas que me desculpa, mas eu agradeço ter nos acompanhado nesta importante conferência para nós. Como mencionei, que ficou claro, é uma conferência que se faz com o mandato da Assembleia Geral da OEA para contribuir ideias para a OEA sobre como melhorar, sobretudo as medidas para melhorar o aspecto da segurança cibernética nos países. E para essa contribuição agradeço ao senhor moderador e os oradores por contribuir suas ideias para fazer esse relatório perante a Comissão Hemisférica na sessão que foi indicada, e eu agradeço muito. Muito obrigado, general, por roubar a primeira parte do meu discurso, mas não estou chateado. Eu estou impressionado. Muito obrigado aos expositores, aos participantes. Temos pessoas das embaixadas da OEA, delegados, empresas privadas, o jornalista, grupos de pensamento, universidades, gente do webcast. É impressionante que as pessoas concordaram e decidiram discutir um tema muito importante como este. Também gostaria de agradecer a minha própria equipe na secretaria, isso sob a liderança do Coronel Martins do México, Coronel Goldberg do Brasil, que depois passou ao meu Coronel Rodrigues, que fizeram um trabalho
tremendo com suas equipes e também gostaria. Essa é a primeira vez que temos esse webcast. Eu agradeço ao Coronel Ayrton com sua equipe, que também fizeram um trabalho muito importante, e a comandante Camila, que não está aqui. Camila trabalhou muito com tudo isso. Eu acho que continua trabalhando. Então, eu agradeço a todos. Antes de tudo, o mandato da junta, como já sabem, o pessoal da equipe, é o de assessorar, educar, e é difícil assessorar e educar se não entendemos do que estamos falando. E neste tema, isso é um desses temas. Há uma falta de conhecimento, do conhecimento necessário para tomar as decisões adequadas em termos de política, de estratégia, de aquisições de equipamentos. E por isso estamos dando o primeiro passo de tudo isso. Eu acredito que a missão cumprida. A outra missão que eu tenho é de marcar o problema, de localizar o desafio. E eu acredito que estamos seguros de onde estamos agora. Falamos de ameaça, falamos deste quinto domínio, e esse título da conferência, esse é do campo de batalha que estamos lutando na terra, no mar, abaixo do mar, no ar e agora no espaço cibernético. Falamos de avanços de alguns países. Graças por ter vindo do Peru para explicar o que está acontecendo no seu país. Temos também a perspectiva do Brasil e a perspectiva dos Estados Unidos, a perspectiva e da Guiana também. E nós estamos dando conta porque que é essencial colaborar nessa área. E quando estamos falando dentro mesmo dos nossos países, não é uma coisa que se faz sozinho. As Forças Armadas, as Forças Militares precisam do apoio do governo, de todo o governo. Nós necessitamos do governo, da iniciativa privada, do mundo acadêmico e também da população civil. Todos estamos envolvidos nisso, estamos olhando o nosso próprio umbigo. Temos que começar a olhar para fora e colaborar com os outros países, aqui na Junta e também na OEA. E as pessoas se voltam só para o trabalho da GID e da OEA. Posso confirmar que no âmbito da cibernética estamos fazendo um trabalho estupendo. Então, muito obrigado, pessoal da CICT e da OEA. Bom, já marcamos o problema, já demarcamos o problema. Sabemos mais ou menos até onde temos que ir. Falta agora decidir com que fazemos, com quem e como vamos fazer isso, e com que alianças estratégicas, com que parcerias, com que países. Não quero ser muito polêmico, mas não posso evitar. Há um competidor que está construindo outra muralha na América do Sul e no Caribe. Eu gostaria de ter a oportunidade de competir contra ele para proteger nossos interesses, não só dos países mais avançados, mas o interesse dos países onde está sendo construída. Entendo que a outra concorrência sobre recursos principalmente financeiros, é uma discussão muito complexa, e em termos de investir ou não investir em programas sociais ou em outras coisas, mas é um desafio que temos aqui em termos de ordenamentos jurídicos, e o que posso dizer é isso, e também programas de aquisição, de compras. Vou falar dos países que eu conheço mais, Canadá, Estados Unidos. Nós batemos a cara na parede desenvolvendo esse tema e podem aprender com as nossas lições para não cometer os mesmos erros. E para os países mais avançados neste tema, também acredito
que seria muito oportuno investir em outros países com menos recursos para evitar problemas no futuro. O que mais que eu gostaria de dizer? Eu acho que isso é tudo. Esse é o primeiro passo. Estão todos convidados à conferência de cibernética que vamos fazer através da Fundação da Junta Interamericana e também com o apoio da Colômbia em maio de 2019, em que vamos continuar a conversa com esse mesmo tema e para buscar uma solução para estes desafios. E falando de desafios, só que para que saibam, só tem 10 países no hemisfério que têm uma estratégia de cibernética. Então, nós éramos 8 até pouco tempo, agora já temos 10. Não é uma coisa ruim, é melhor ter uma estratégia lógica com recursos antes de começar a comprar uma porção de coisas que não sabemos para que vai servir. Estamos no caminho certo. E então vamos ter essa conferência em Bogotá em maio de 2019. Se quiserem mais detalhes, estamos à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos os participantes. Obrigado aos expositores, aos amigos da internet, aos amigos que vieram de longe para compartilhar este dia conosco. E desejo um feliz retorno aos seus países, às suas casas, e que continuemos a falar desse tema, buscando soluções que, como mencionou a doutora McClain, não há uma só solução para todos, tem várias soluções, mas nós precisamos de solução realmente para evitar problemas e perigos no futuro. Muito obrigado. Antes de terminar, permita-me comunicar que as apresentações feitas no dia de hoje estarão na página da internet da Junta e aqueles que não receberam seu certificado podem fazê-lo na saída. Por fim, a Junta Interamericana de Defesa agradece aos convidados por sua participação. A ciberdefesa nas Américas, a importância do espaço cibernético como campo de batalha no século XXI. A conferência terminou. Muito obrigado.